Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, agora com a disciplina Ciências, né? E nesta aula de hoje eu destino esse vídeo para fecharmos o conteúdo neste livrinho aqui, ó, que vocês, muitos já trocaram, já devolveram, já estão com outro, mas eu utilizo dessa aula, a última aula da semana, para fechar o conteúdo destinado a esse livro. Então, pessoal, nossa atividade será basicamente produzir um resumo desse vídeo, porque muitos já entregaram o livro, mas é uma atividade bastante simples de se fazer, ok, pessoal? Então, ó, vamos ver aqui o conteúdo de hoje. É um conteúdo com relação às células. Creio que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida sobre células, seja uma informação, seja uma classificação, seja uma definição. Então, é um conteúdo já é, que é bastante interessante se estudar e vamos ver alguns aspectos a partir de agora. Pessoal, a célula é a estrutura básica de todos os seres vivos, porque todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Então, é interessante nós mencionarmos que, de primeiro momento, devemos saber diferenciar esses seres. Como assim, professor? Existem seres formados por uma única célula e existem seres formados por duas ou mais células. E aí a gente vai ver essa definição. Mas primeiro devemos entender que as células, é, é nelas que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como por exemplo, a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo, a reprodução. Então é através dela que ocorrem essas transformações, que por isso que a célula é tão importante. E aí, pessoal, nós iremos ver agora qual é essa diferença que existe entre seres formados por uma única célula e seres formados por inúmeras células, ou duas, né? Duas ou mais células, para ficar mais simples. Unicelulares. Quando a gente fala uni, devemos lembrar de única. Seres vivos unicelulares são seres formados por uma única célula. Geralmente, esses organismos unicelulares, eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Já os seres pluricelulares, que podem ser também chamados de multicelulares, eles são seres vivos formados por duas ou mais células, como, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é formado por trilhões de células. Por isso que eu, você, qualquer outra pessoa é um ser pluricelular, porque é formado por várias células. Se fôssemos formados por uma única célula, seríamos unicelular, mas isso não acontece. Somos formados por inúmeras, por isso, pluricelulares. Ou, se preferir, né, os multicelulares. Podemos perceber aqui nessas duas imagens, dois tipos. Na imagem A, um ser unicelular, e que é uma imagem obtida com auxílio do microscópio, e na figurinha B é um ser pluricelular. Esse é a estrutura do musgo, e a é de um ser vivo unicelular. Dando continuação, pessoal, temos a estrutura da célula. Devemos ver também essa parte da estrutura porque é uma parte bastante interessante. Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura formada por. Aí a gente vai ver os componentes. Quais são eles? Membrana plasmática,
o material hereditário e o citoplasma. Esses são os componentes das células. E aí nós iremos ver a diferença entre cada uma. A membrana plasmática, ó, nessa imagem aqui, podemos vê-la aqui, ó, apontada, a membrana plasmática, ela envolve a célula. E qual é a função? Ela controla a entrada e a saída de materiais, mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. Então, essa membrana, uma das suas funções é controlar a entrada e a saída de materiais. Temos também o material hereditário, ó, aqui, o núcleo. E o que é esse material hereditário? É nele que existem as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. Nos animais e nas plantas e em outros seres vivos, ele se encontra dentro de uma estrutura chamada núcleo. E temos também o citoplasma. O citoplasma é constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, na qual estão imersas as organelas.